Dê uma olhada nesta imagem aqui. Você sabe que imagem geométrica é esta? Se eu disser que esta imagem geométrica, ela responde uma questão da FAMECA. É isso mesmo. Essa imagem geométrica é a resposta de uma questão da FAMECA. Vamos ver a questão? Essa aqui, ó. Leia a charge de Laerte. Garçom, formigas na minha sopa, para mim também. O efeito de humor na charge implica reconhecer que o tamanduá entende a fala do homem da seguinte forma: garçom, você colocou formigas na minha sopa. Garçom, menos formigas na minha sopa. Garçom, dispenso formigas na minha sopa. Garçom, há formigas na minha sopa. Garçom, quero formigas na minha sopa. Se o tamanduá também quer formigas, ele come formigas, então, obviamente, o tamanduá entendeu que, garçom, quero formigas na minha sopa. Gabarito, letra E. Perceba que não apareceu o verbo querer, o verbo a, o verbo dispenso, nem o advérbio menos, nem o pronome você colocou, né, o pronome o verbo. Então, o que nós temos aqui é um caso de elipse. E o nome daquela figura geométrica que eu mostrei é uma elipse. Então, muito bem. A elipse é uma figura geométrica e também uma figura de linguagem aqui. Vamos, então, esclarecer um pouco mais sobre a elipse. Vamos lá, figuras de linguagem. Nós temos aqui a elipse. A elipse, então, é quando você oculta uma palavra que é facilmente percebida, ela é entendida, ainda que não seja dita. No caso da tirinha, quando o personagem diz garçom, formigas na minha sopa, na verdade ele quis dizer que existem formigas, há formigas na sua sopa. Então, obviamente, ele não queria comer, né? Mas o efeito de humor é quero formigas na minha sopa para o tamanduá aí. Vamos ver aqui exemplos literários? Olha só. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Nesse exemplo da Clarice Lispector, existe uma palavrinha que está subentendida, né? Na verdade, aqui nós temos o verbo na rua deserta, não há nenhum sinal de bonde. Então aqui a gente coloca, não há nenhum sinal de bonde. Então está de forma elíptica, subentendida aqui. Outro exemplo aqui. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. É um trechinho de um poema de Manuel Bandeira. Os cavalinhos, eles estão correndo e nós, cavalões, estamos correndo. Então nós temos a elipse do verbo estar. Outro exemplo de Adonias Filho. Céu baixo, ondas mansas, ventos leves. Nós temos aqui frases nominais. É uma imagem descritiva. Então, o céu está baixo, as ondas estão mansas, o vento está leve. Também nós temos aqui a elipse do verbo estar. Essa elipse ela é muito comum em trechos descritivos como esse, que apresenta apenas frases nominais. E, para terminar, um de Viana Mogg, e espero tenha sido a última. Aqui nós temos a elipse do que e espero que tenha sido a última. A elipse, novamente, é quando se oculta uma palavra que é facilmente percebida na leitura. Essa palavra não apareceu em nenhum momento, ela foi ocultada nesse contexto. Agora, nós temos uma outra figura que é parente da elipse, a zeugma. A zeugma é quando você oculta uma palavra que já foi mencionada para evitar uma questão de redundância, para evitar realmente repetições lexicais, enfim. Vamos ver o exemplo aqui literário. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Ou seja, nem nós entendemos a ele.
nós temos o verbo entender mencionado no primeiro momento e no segundo ele é ocultado. No caso de poesia, como de Camões, existe uma preocupação com o ritmo e com a métrica dos versos dentro da construção da estrofe. Então, o recurso da zílgama é muito bem-vindo na literatura. Vamos ver outro exemplo aqui? Eles tremiam por si, eu pela sorte da Espanha. Eu tremia pela sorte da Espanha. Nesse caso, eu pela sorte da Espanha, nós poderíamos colocar também aqui uma vírgula, tá? Eles tremiam por si, eu, vírgula, tremia pela sorte da Espanha. Quando você tem ponto e vírgula, você pode usar uma vírgula para dar ênfase à zêugma, né? Ou seja, para dar ênfase à ocultação, à elipse, né? Do verbo ou do nome que foi dito antes. Essa vírgula é opcional, tá bom? Então, um exemplo aqui de Alexandre Herculano. E, para finalizar, os corpos se entendem, mas as almas não se entendem. Aqui nós temos, então, o verbo que foi mencionado antes. A zêugma, ela é comum quando nós usamos verbos, mas pode ter outros exemplos também. Então, finalizando aqui, a elipse é quando você oculta uma palavra que não apareceu em nenhum momento e que ela é facilmente entendida. A zêugma, quando você oculta uma palavra que já foi mencionada. Nós usamos zêugma também para trocadilhos. Por exemplo, uma brincadeira aqui. Eu pinto paredes, Eujânio quadros. A enxada é sua, o Machado de Assis. Então, nessa brincadeira, nesse trocadilho que fizemos aqui com o nome do Machado de Assis e do Jânio Quadros, nós temos aqui um exemplo de zêugma, né? Você oculta o verbo pintar e o verbo ser, né? A foice é minha, o Machado é de Assis. Muito bem. Então está aqui as figuras de linguagem, nós temos aqui na descrição uma playlist só de figuras de linguagem para você se preparar para exames vestibulares, concursos e aperfeiçoar seus estudos em literatura. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar aquele like. Abraços genuínos!